Graça e paz. Você pode tomar o seu assento, por favor? Depois dessa palavra abençoada, depois desse macarrão, meu Deus do céu, desafio, hein? Combina comigo, se você vê alguém cochilando do seu lado, você dá só uma cutucadinha nele assim, de leve na costela dele, para ver se ele... Amém? Para ver se ele esperta, aleluia! Glória a Deus! É um desafio para mim. Primeiro, é um motivo de muita alegria ministrar a palavra nesta igreja que a gente ama tanto, respeita tanto. Apóstolo, obrigado pelo convite, obrigado por todos os irmãos que aqui vieram, os irmãos da congregação, obrigado a todos. E é um desafio. Eu desde quando eu recebi o convite, a gente vem ouvindo tudo e tentando absorver tudo e tentando preparar algo para ministrar e aquela vontade de ministrar algo que realmente fale aos corações das pessoas, que realmente marque a sua vida. E nada vai ser mais profundo do que aquilo que realmente foi profundo para nós. Então, que Deus me dê graça essa noite, não só para trazer uma palavra daquilo que eu estudei, mas que a minha vida também seja liberada sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O tema você já sabe que é legado. O que é legado? Legado é tudo aquilo que nós construímos durante a vida, mas deixamos para os outros. O legado é algo que nós vamos deixar para os nossos descendentes, deixar para o mundo. É muito, vai além da nossa família, mas a importância maior é a nossa família, mas ela vai além. Se puder baixar um pouquinho, tá dando uma chiadinha no som aqui, desculpa, mas tá. Amém? E isso inclui, quando fala de legado, nós podemos falar de herança também, inclui a questão financeira, um legado financeiro. E é algo importante, deixar uma condição financeira para a nossa família, principalmente. É algo muito importante. Tem homens que construíram tanto recurso, tanta riqueza, que eles deixaram milhões para a ação social. E não tem como dizer que isso não foi importante. Muitas pessoas foram impactadas. Obrigado, querido. Voltou. Isso foi muito importante na vida de muitas pessoas, o legado financeiro que deixou, mas também tem a questão do legado de conduta, o caráter. É aquilo que vão falar de nós depois que nós formos daqui. É aquilo que nós vamos deixar como uma mensagem na mente das pessoas acerca da nossa conduta como homens nessa terra. E quando eu digo a nossa conduta como homens, é a nossa conduta não como ser macho, né? Homem, ou seja, do sexo masculino, mas como pessoa, como pai, como irmão, como pastor, como filho. É o que nós vamos deixar para os outros, para aqueles que vão falar de nós. Porque quando forem falar do nosso legado, provavelmente nós não vamos estar aqui. E o propósito nosso nessa ministração, ou seja, nessa conferência, é nós olharmos para dentro de nós e analisarmos e nos conferirmos o que nós estamos construindo para aquilo que vai acontecer, para aquilo que vai ficar depois de nós, porque isso é legado, é aquilo que nós vamos deixar. Então tem esse legado de caráter. Como que nós estamos construindo a nossa conduta, o nosso caráter, a integridade, a honestidade. E tem também um legado espiritual. Olha, homem de Deus, um homem temente a Deus, né? A Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só que coisa boa para falarem a seu respeito depois que você morreu. Olha, eu conheci um homem, o nome dele era Cleiton, o nome dele era Wender, o nome dele era Júnior, o nome dele era João, não sei qual é o teu nome, mas pensa num homem de um comportamento espiritual admirável, pensa num homem de Deus, pensa num homem de jejum, pensa num homem de oração, pensa num homem não só que conhecia a palavra, mas que muito mais que conhecia, vivia a palavra. E esses são legados que nós precisamos deixar. E na verdade, irmãos, hoje nós vemos uma grande preocupação em o que vamos deixar para os nossos filhos, em termos de bens materiais, mas esquecemos o que mais importante é o que nós estamos deixando dentro dos nossos filhos.
a mensagem que nós estamos transportando de nós para eles. Qual desses três são mais importantes? Finanças, um legado financeiro, conduta ou espiritual? Eu diria que aqui os três estão em iguais semelhanças, são de iguais importância. É importante você deixar para a sua família, é importante você deixar um legado material, né? Ontem o pastor Isaac pregou aqui ontem, aleluia! Ah. É porque eu estou baixinho, ninguém está respeitando aqui, é complicado. Da próxima vez eu coloco os baixinhos primeiro. Glória a Deus. E ele falou um negócio que me chamou a atenção, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso construir esse negócio. É verdade. A hora que ele falou, se eu morrer agora, e aí? Cadê o dinheiro para o caixão? Irmão, eu deixei um problema, já comecei errado. Dois, olha lá, um levantou a mão. É só nós dois, querido. Aqui o falei, eu já comecei errado, irmão. Por quê? Porque eu não tenho nada assinado. Ele falou sobre isso ontem, né? Eu não tenho nada assinado assim, você vai morrer daqui tantos. Não tem, querido, pode ser agora. Eu espero que seja daqui a um tempo, é verdade, né? Amém? Mas pode acontecer. E daí, irmão, se acontecer, morreu. Você já foi na funerária para ver quanto custa o enterro, irmão? Aí você fala, estou deixando o carro. Não, o carro já foi. O carro já vendeu, né? Que teve que vender barato para pagar a funerária. Então, deixar um legado financeiro é também importante. Deixar uma estrutura para os nossos filhos também é importante. Então, nesses três, qual que é o mais importante? Eu penso que todos têm aí igual importância, tá? Provérbios capítulo 20, verso 7 diz que o justo anda na sua integridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então nós precisamos cuidar sobre isso. A Bíblia, ela fala de legado como uma semente, como uma herança espiritual ou como uma marca geracional. É interessante isso, porque a Bíblia ela fala sobre questões geracionais, é o que vem depois. Deus ele está muito... na verdade Deus te colocou aqui com um propósito, querido, de algo que você precisa fazer, que não se limita em você, precisa ser transmitido isso para outros. Obrigado, aí ficou bom agora, parou aqui. Amém? Algo que você vai deixar além de você. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e fala assim, é o meu também. Só que não pode parar em você, ele tem que dar a sequência. Por que isso repete tanto na Bíblia? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus estava ensinando, querido, que aquilo que ele plantou em um, ele transmitiu para o outro, e assim sucessivamente. O que Deus tem para mim e tem para você, querido, é muito além de nós, é a partir de nós. E nós temos que ter essa consciência para viver uma vida consciente do que estamos deixando nessa terra. Deus sempre trabalhou com gerações. O que um homem decide viver não morre com ele, mas continua vivendo. Amém? Com certeza todos nós vamos deixar um legado. A pergunta é, qual o legado que nós estamos deixando? Eu quero ser mais forte ainda. Se você morrer agora, o que você deixou? Qual é a história que vão contar a seu respeito? Irmãos, são perguntas que nós precisamos olhar para nós e fazer essa pergunta, porque nós vivemos como se fôssemos viver eternamente aqui na terra. Nós vivemos como se nós não tivéssemos problema nenhum de saúde. Se você for em um cemitério, você vai ver lá bebê recém-nascido e homens de muita idade. A morte, ela não escolhe idade. O que acontece? Qual que é a diferença? É o que se deixa depois, é o rastro que se construiu durante a vida. Amém? Como os seus filhos serão afetados pelas suas escolhas? Como os seus filhos estão sendo afetados hoje pelas escolhas que você já fez até aqui? Porque nós estamos vivendo resposta das nossas escolhas, nós estamos vivendo as consequências das nossas escolhas.
Seus filhos vão ver isso de forma positiva ou negativa. Como você será lembrado depois da sua morte? Pastor, mas o senhor está falando muito de morte. Querido, é para nós refletirmos mesmo. Estou falando que eu fiquei preocupado ontem. Meu Deus, eu não tenho plano nenhum, irmão. Primeiro que começou com a irmã falando aqui, né? Tem que ir no médico, né? Você tem que ir no médico. Outro trem, né, esquisito, né, irmão? Tem um amigo meu que ele foi no médico e ele chateou demais com o médico. Que ele teve que ir uma vez, aí teve que ir de novo, várias vezes ele foi. E aí ele chateou com o médico, ele ficou muito chateado. Não era a situação de ele ter que ficar pelado e o médico ter que fazer um toque, é que um dia o médico bateu na bundinha dele e falou assim: pronto, pode levantar. Eu falei: mas é muita intimidade. ele ficou mal, é um pastor, ele ficou mal, cara, ele ficou mal. O pastor, poxa, disse que o médico, ó, tá pronto. Ele se sentiu mal, mas a gente brinca com isso. Mas imagine você, né, irmão? Imagina, né? Rir dos outros é bom, né? Mas ontem eu me preocupei. Na verdade, eu creio que Deus já está falando comigo já há alguns dias sobre isso. Porque Deus não nos pega de surpresa, querido. Deus, Ele nos alerta. Deus, Ele vai falando. Deus fala conosco no nosso espírito. Alguns dias atrás eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa: amor, eu preciso procurar um médico. Pastor, o senhor está sentindo? Não, graças a Deus, irmão. Mas eu não quero sentir para ir buscar médico. A última, eu não lembro, assim, a última vez que eu fiz uma bateria de exames. Eu nunca fiz, na verdade. Eu fiz 49 anos essa semana. Dá até medo de Mas é sério. Será que Deus está só brincando comigo, me falando tantas essas coisas? Ou será que Deus está querendo que eu me prepare a minha alimentação para eu cuidar melhor? E eu já melhorei muito do que eu vivia, né? Amém? O legado de caráter. E nesses 3 pontos eu quero falar sobre a finança, a conduta e o espiritual. Amém, queridos? Mas principalmente a nossa família. O que nós estamos deixando para nossa casa? Quem aqui tem filhas mulher? Quando eu estava eu também tenho 3, cara. Eu tenho 3 filhas e 3 netas. Ele é casado, meu genro, casado com a minha filha. Me deu 3 netas. Agora que veio o guri. Glória a Deus. Mas por que eu estou perguntando isso? Por que eu perguntei isso? Eu quero que você abra o teu coração para ouvir isso. Há muitos anos atrás eu não temia o Senhor, eu não servia o Senhor, eu era músico, vivia na noite. E eu achava que eu era o máximo, eu achava que eu era o cara da situação. Então a minha esposa estava grávida, eu já tinha a Natiele, que é minha filha mais velha, que é casada com o Anderson. Eu tinha a Isabelle e a minha esposa estava grávida da caçula. E quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez, é meu guri, menina. E aí então engravidou de novo, agora é o guri, porque meu tio teve uma menina e depois teve um guri, fulano teve uma menina, depois teve um guri. Então na minha casa meu pai teve uma menina, depois um guri. Então esse negócio é de família. Então agora é o guri, veio menina. E aí minha esposa engravidou de novo, falei, agora é o guri. Não, agora não escapa, agora eu acertei, agora é guri, aquela coisa toda de guri. E um dia, irmãos, eu sentado, a gente estava almoçando, nós sempre em casa almoçamos juntos na mesa, e minha esposa serviu a comida e estava sentado, né, nós 4, eu, ela e as 2 meninas, e a Tânia grávida da minha caçula, Rafael. E eu falei, agora é o guri, eita, esse é meu guri. E aí a Tânia falou assim para mim, amor, por que você quer tanto ter um filho homem? Ele falou, porque esse eu vou ensinar. Esse vai ser igual eu. Não, esse vai ser melhor que eu. Aí ela falou assim, Cleiton, você tem mais 2 filhas.
Imagine que a Natiele um dia ela vai chegar para você e falar assim: pai, estou apaixonada por um rapaz, eu estou amando ele perdidamente, eu quero viver com ele o resto da minha vida, e ele é igualzinho o senhor. A minha esposa falou assim para mim: qual vai ser a sua resposta para ela? Eu engoli e falei para ela: larga esse cara, porque ele não presta. Irmãos, naquela hora eu tive um choque de realidade de quem eu era. Eu era o provedor da casa, claro que eu era, mas eu era safado, um tranqueiro, um mentiroso, um porcaria. Tudo que não presta no homem era eu, mas eu achava que era o máximo. Eu achava que eu era muito bom. E aquela pergunta da minha esposa me fez eu olhar para dentro de mim e ver que eu não era homem de verdade para minha filha, de que eu não gostaria que a minha filha casasse com um homem como eu, porque ela certamente iria sofrer. E aí eu te faço essa pergunta: tua filha pode casar com um homem igual você? E o teu filho pode ser esposo da filha de alguém, se ele for como você? Porque os nossos filhos, querido, eu vi o apóstolo falando aqui, né? Quem que é o herói do seu filho? É fulano, é ciclano. Queridos, eu sou da época, nós somos da época, os nossos filhos vestiam as nossas roupas para se parecer com os pais. É verdade. Infelizmente essa identidade está se perdendo. Por quê? Porque os pais não têm mais, o filho não tem mais o pai. O filho tem um smartphone, o filho tem amiguinhos, o filho tem tecnologia, o filho tem um quarto confortável, os filhos têm tudo, mas não tem os pais. E aquela palavra da minha esposa naquele dia é: Cleiton, como que você quer um filho para fazer com a filha dos outros o que você não quer que façam com a tua filha? Põe a mão na tua consciência. E ali eu percebi, queridos, que eu era um tranqueira. Embora daquilo que eu fui criado para ser, eu fui criado para ser macho. Eu fui criado para ser macho. Então, se eu visse um rabo de saia, eu tinha que ser macho. Eu fui criado para mandar e a mulher obedecer. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem uma história de vida também, que só a graça de Deus. Uma vez eu estava junto com o pastor Márcio, ele não está aqui hoje, fazendo um estudo, e ele falou assim: você e Tânia são opostos. Vocês só estão juntos por causa do Evangelho, porque se não fosse o Evangelho, vocês não estariam juntos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, queridos, uma mulher que me tanta sabedoria, com tanta graça. Nesse dia não teve briga, nesse dia ela não jogou na minha cara: por acaso você está me... Não, queridos, ela só me fez pensar sobre quem eu era, e se eu conseguir fazer você pensar que a vida que você está vivendo é a vida que você está transferindo para os seus filhos. Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué não falou isso da boca para fora. Josué é aquele que gritou: eia, acaso o Senhor não é poderoso para nos dar a vitória? Era alguém que não foi num momento de ira que ele falou: me obedece, porque eu sou crente, me obedece, porque eu sou o pai, eu sou o homem dessa casa. Aí tá aí, eu vou lembrar de mim de novo. A minha filha um dia, não sei qual delas agora, já era crente, chegou com a Bíblia aberta para mim, está dizendo: pai, está escrito aqui, ó, pais, não irritei os vossos filhos. E é bom ensinar o filho, que o filho ensina a gente. Tá, e daí? E daí que o Senhor irrita nós? Mas eu irritava assim, irmãos, eu irritava assim, tem quando você fica, agora a gente sabe que isso é chocarrice, quando você fica fazendo picuinha,
tirando sarro, até a criança ficar nervosa, falando, xingando, ô gordinho, ô gordinha, coisas que você não vai acrescentar em nada. Aí a criança, ela chega num ponto que ela se irrita, cala a boca, quem manda aqui sou eu. E eu tinha esses comportamentos, já era pastor. Eu ficava tirando sarro, até elas ficarem zangadas. A hora que elas ficavam zangadas, e aí eu mostrava quem era o homem da casa. Um burro, um macho. Talvez você está tendo esse comportamento na sua casa, usando de poder e não de autoridade. Policial na beira do semáforo, ele está sendo usado ele está sendo respeitado pela autoridade, não pelo poder. Você vem com um carro e para no semáforo, 10 horas da noite. Olha de um lado, olha do outro, não vem ninguém, o que você faz? Fura o sinal. Ou você não fura o sinal? Não precisa levantar a mão, fica quietinho. Mas se tem um policial se tem um policial parado no pé do semáforo, você fura o sinal? Não. Por que você não fura? Por causa da autoridade dele. Não é pelo poder, ele não tem poder para te parar. Se você funcionar o carro, você vai embora. Mas a autoridade que ele representa faz com que você não ultrapasse o sinal vermelho. O problema é que nós em casa muitas vezes estamos agindo com poder, porque já perdemos a autoridade. Seria como se o policial pulasse no meio da pista e falasse: aqui você não passa. E aí se o policial parar no meio da pista e falar: aqui você não passa, você passa por cima. E aí os nossos filhos estão passando por cima de nós, porque nós estamos querendo desenvolver poder e não autoridade. E como é que eu vou conquistar, pastor? Como é que eu vou conquistar a autoridade dentro de casa? Pelo comportamento. É muito mais do que pelo que se fala, é pelo que eles veem em você. Porque você respeita o policial, não pelo que ele falou, mas pela farda, pela vestimenta, pela posição em que ele ocupa, da forma como ele está ali. Nós queremos deixar muitas coisas para os nossos filhos, e é importante, é interessante, precisamos deixar. Mas às vezes, querido, nós estamos como bons cristãos, terríveis religiosos. É aquela velha história: mamãe, vamos morar na igreja? Por quê? Papai é tão legal aqui. Uma vez uma irmã chamou, que queria ter uma conversa, queria separar do marido, separou, olha só, separou. E eu tive várias conversas. Pensa num camarada legal dentro da igreja, pensa num camarada que todo mundo queria, um cara legal, descontraído, um cara gente, um cara era 10, mas quando entrava no carro para ir para casa, era um ogro, um estúpido, um insuportável. Os filhos não suportavam ele, a esposa não suportava ele. E a reclamação dele é que ela tem mulher, é que ela não queria. Vocês entenderam? Mas como é que quer, irmão? O cara chegava na igreja, aquele cara legal com todo mundo, sorridente, e aí, legal, como é que você está? Mas entrava no carro, o cara transformava. Quem que está hoje no evangelho? Os filhos nenhum. Tem um que está preso. Os filhos nenhum. Mas cresceram na igreja, pastor. Cresceram, sim, irmão. Só que a igreja não cresceu neles. Por quê? Porque o exemplo que eles viam era terrível. Você, homem, está aqui, querido. O que os teus filhos estão vendo em você? Vai lá receber a oração do pastor. Pastor, ora na cabeça desse menino. Não aguento mais ele. Mas aí o menino vem porque medo de apanhar de você. Ele vem aqui para o pastor, para o apóstolo, orar na cabeça dele. Só que entra no carro. Você viu o que o apóstolo fez hoje no culto? Fala mal do apóstolo, fala mal do pastor. Chega em casa, fala mal da igreja inteira. É o que você está construindo. Esse é o legado que você está deixando. Se você morrer hoje, sua família continua crente, irmão?
Hã? Ou eles estão vindo na igreja porque você manda. Porque se nós estamos precisando mandar, querida, é porque nós não construímos nada dentro deles. Eu não estou dizendo de criança. Criança, irmãos, criança é criança. Agora, se... E é interessante hoje, quando a gente fala de criança, antigamente 15 anos, 14 anos, hoje em dia não, 11 anos já está querendo se mandar, já vai para o shopping sozinho. Eu não tenho filho nessa idade, né? Já tem vontade própria já, assim. Seus filhos amam a igreja? Seus filhos amam as coisas de Deus? Seus filhos querem construir algo em Deus? Qual o legado, irmãos, que nós estamos deixando espiritual para os nossos filhos? Não estou dizendo de ministério, eu estou dizendo de desejo de andar na presença de Deus. Uma vez Luciano Subirá, ele orando a Deus, falou: Deus, o Senhor fez uma promessa para o meu pai. E na promessa que o pai dele, parece-me, eu não sei ao certo, que o pai dele deixou algo, um projeto muito grande, algo industrial, mas nunca encaixou. Mas era algo que, se encaixasse, ia deixar todo mundo muito bem financeiramente. E aí o Luciano Subirá falando com Deus e orando a Deus: por quê, né? Meu pai não conseguiu e tal e tal. E aí Deus trouxe à memória dele que o que o pai dele construiu dentro dele, dinheiro nenhum consegue pagar. E aí quem já conhece Luciano Subirá sabe, não só ele, mas o que esse homem incendeia o mundo, porque um pai não deixou um legado financeiro como gostaria, mas construiu algo que é muito mais importante. Um homem temente a Deus, que se pelos livros que ele vendesse, ele recebesse R$1 de cada livro, ele já estava milionário algumas vezes. O que você está deixando para os teus filhos? Qual o legado espiritual que eu quero me incluir também nessa, estamos deixando para os nossos filhos? Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Fala assim: no meu coração primeiro. Fala assim: no meu coração primeiro. Porque as palavras na boca é fácil, irmãos. E as ensinarás, por isso que ela tem que estar no teu coração, para você ensinar. O meu temor de pregar a palavra, querido, não é decorar uma mensagem, é viver a mensagem que eu estou pregando. Eu acho bonito as pessoas que pregam e montam um sermão, eu acho lindo, tá bom por isso, mas eu sou o primeiro que eu sou ministrado quando eu prego. E aí o texto diz: olha, e as ensinarás a teus filhos. Você só consegue de fato transmitir algo, querido, que você não foi chamado para ser professor na tua casa. Professor você é na escola, que você vai ter 1 hora, 2 horas, 1 ano inteiro ensinando para aquelas crianças e depois nunca mais vai ver. Não, na tua casa você é um discipulador, você transmite algo, você não ensina somente, você transmite. E quando eu transmito algo, é algo que primeiro funciona em mim, primeiro eu fui tocado, primeiro eu fui impactado. É o ministério de Jesus. Você não pode oferecer Jesus para alguém que se você não conhece de fato. O marketing multinível entendeu isso, a igreja não entendeu ainda. Toda empresa de marketing, o que ela ensina? Não, primeiro você tem que conhecer o produto, depois você tem que comprar o produto, e depois você precisa usar o produto, e depois que você comprovar que o produto realmente é bom, então você traz outra pessoa, e aí você tem que levar essa pessoa a conhecer o produto, a usar o produto, a ver o efeito do produto, então essa pessoa vai trazer outra pessoa. Isso é evangelho, irmãos. Só que a maioria hoje de nós conhecemos tudo do produto Jesus, mas não se encaixa na minha realidade. Muitos de nós estamos fazendo com o evangelho que nós sabemos sobre a saúde, sabemos tudo, sabemos qual que é o remédio, sabemos qual que é a proteína, sabemos, mas não tomamos nada.
E aí estamos querendo cobrar das pessoas, cobrar dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa esposa, da nossa família, algo que é só da boca para fora. O que você está deixando para os teus filhos? Eu sou um homem e sou muito inspirado por livros, sou muito inspirado por vida de outros homens. E eu conheci o testemunho de um homem chamado Dave Robertson. Quem aqui já ouviu falar sobre Dave Robertson? Era um homem que trabalhava em uma serraria e de repente ele recebe um chamado de Deus e ele mergulha num quarto de oração que não sabia orar. E esse homem então, ele viveu aquilo intensamente a vida inteira. Aquele homem morreu, mas deixou um legado no Brasil. Vamos falar Brasil, que é a nossa realidade. Muitos dos movimentos de vida no Espírito, muito da vida no Espírito no Brasil, embora tomou uma pegada diferente daquilo que o Dave ensinava, muitos, eu tive com o Dave em São Paulo, mas foi um homem que ele não só pregou algo, não só ensinou algo, mas era algo que era prático na vida dele. Eu estou falando dele porque esse homem me motivou, porque quando eu ouvia ele, eu não estava buscando um ensinamento, eu estava buscando uma experiência. Porque se você já ouviu Dave Roberts, você sabe que para ensinar assim, não tem aquela coisa, não é aquele pregador, mas o que o homem pregava. Quantas vezes, irmãos, até hoje eu faço isso, eu vejo que eu estou meio que desanimando na minha vida de oração, e aí eu coloco o Dave Robertson para ouvir, e a filha da Ana Maria traduzindo ele, é uma loucura, aquela mulher não tem emoção nenhuma na voz. Eu estive lá em São Paulo ouvindo a pregação dela, do Dave, Marta, o nome dela, a Marta sentava, irmãos, o Dave está aqui, aleluia, o homem estava derramando unção e ela estava assim, aleluia, glória. Mas aquele homem, o que ele ensinava, ele transbordava dele. Há um tempo atrás meu genro perguntou assim para mim: pastor, como que o senhor entende o texto de Atos capítulo 2 verso 42? E a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, né? Como é que é mais? No partir do pão. O que eles tinham? Cara, eles tinham vida neles. O evangelho estava dentro deles. Eles receberam algo e eles falaram: meu Deus, isso é a minha vida. E eles entregaram. Então eles não tinham um modelo de célula bem desenhado, com uma palavra desenhada, com perguntas estratégicas. Não, eu não estou dizendo que eu sou contra isso, não é esse o caso. Eu estou dizendo que aqueles homens, eles receberam uma mensagem, eles falaram: meu Deus, eu preciso dessa mensagem. Então eles entronizaram aquela mensagem, e porque eles viveram aquilo com tanta intensidade, nós estamos aqui hoje. Irmãos, e isso queima no meu coração, porque nós precisamos deixar algo, porque nós temos nos conformado com uma igreja mais ou menos. Eu lido com o pastor o tempo todo, irmãos, graças a Deus eu amo o pastor. Mas o que a gente escuta de pastor é assim: está difícil, rapaz, está difícil demais, o povo não se converte, está faltando a nós converter. Está entendendo, irmãos? Mas qual é o legado, querido, que você tem deixado para a sua casa como homem de Deus? Os pais estão cobrando os filhos de lerem a Bíblia, mas os pais não leem a Bíblia. Os pais estão cobrando os filhos para orar, mas os filhos não oram, não veem os filhos não veem os pais orarem mais. O texto ele diz: ensinarás a teus filhos, delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Eu marquei aqui, ó. Cadê? Está aqui. Está por aqui. Há uns anos atrás, eu fiz uma viagem para Santa Catarina. E eu levei um casal de amigos, filhos na fé. E eles tinham um bebezinho, uma criancinha, e levamos junto. Irmão, aquela menininha foi cantando louvor a estrada inteira. Eu fiquei abismado. Ela, menininha mesmo, da cadeirinha inclusive, ela sabia todos os louvores da igreja e muito mais louvores que nem eu sabia. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Voltei de viagem, fui na casa de uma outra irmã. As crianças não conheciam nem o louvor que nós tocávamos na igreja. Eu cheguei numa simples conclusão: aquela irmã ouve o louvor o dia inteiro em sua casa. Aquela irmã, primeira viagem, porque a criança não era mais inteligente que a outra. Aquela criança só estava tendo uma experiência maior com os louvores. Esses dias atrás, eu fui na igreja do Jonas Júnior, e ela chegou em mim, hoje ela já está mocinha, e falou, ela me chama de vô, vô, posso cantar com o senhor? Pode cantar comigo. Ou seja, o ambiente da casa dela. Vocês estão entendendo? Diga amém. Tem alguém dormindo e dá uma cutucada na costela dele. Olha do lado e vê se ele está dormindo. É um macarrão, apóstolo, não dá mais macarrão no meio da mensagem. Mas era o que os pais viviam. Você quer que os teus filhos vivam o que você está vivendo? Há um tempo atrás eu encontrei com um amigo meu da época de solteiro, da época do mundão. E ele falou assim para mim: Cleitão, os meus filhos, Cleitão, cara, eles têm que ter as experiências deles, porque nós tivemos a nossa. Eu falei, cara, o cara está na igreja. Eu falei, não creio que eu estou ouvindo isso de você. Cleitão, você lembra, Cleitão? Não quero nem lembrar, cara. Não, mas você lembra, eu lembro, eu não quero lembrar, cara. Cleitão, mas então, cara, e aí, nós, era legal ou não era? Cara, era legal naquela época, velho. Nós não conhecíamos nada. Era a vida que nós vivíamos. Então, Cleitão, meus guris estão arrasando. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, se teu filho morrer agora, para onde ele vai? Não, mas não vai morrer. Está vendo? O cara na igreja, alegre porque o filho estava curtindo o mundo, mas na igreja também. Passado um tempo, fizemos um churrasco, só os amigos daquela época, são uns 2 anos atrás. Ele não mora aqui, mas ele veio e nós reunimos. Eu crente, ele crente, os outros não. Os outros já desviados, já foram. Eu fiquei com vergonha. Ele ficou bêbado. E aí, ele ia numa igreja à noite, porque ele foi convidado. Falei, cara, não vai. Cleitão, eu fui convidado. Cara, não vai. Isso é uma vergonha para o evangelho, cara. Aí eu te pergunto, como é que está a casa dele? Destruída. Esse tempo atrás eu conheci que agora ele está indo na igreja de um pastor lá onde ele mora. E o pastor dele falou assim para mim: você conhece fulano? Conheço. Ele está indo lá na igreja, está voltando para a igreja. Eu falei, rapaz, que Deus te dê graça. Não deu muita graça não, que ele estava no show do Guns N' Roses agora, por último aí. São homens, querido, que estão dentro da igreja. E talvez você fale assim, graças a Deus, pastor, eu não curto esses Guns N' Roses, não sei se é assim que fala, eu não vou nesse show, mas qual que é o showzinho que você está escutando dentro do seu carro? Você não quer que o teu filho escute pancadão, mas você escuta sertanejão. O sertanejão é de Deus. Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Bruno e Marrone, Tião Carreiro, isso é de Deus puro, irmão. Principalmente quando ele canta, é o amor, é de Deus, pastor, é amor, né? Então o teu filho não pode dizer, irmão, você tem que ser testemunho.
que o teu filho não está escutando na tua frente, porque você é muito macho e vai colocar poder, mas aquilo que você faz em oculto, ele vai trazer à tona. Lembra de Davi? Davi foi lá, pegou e tal, deu um esqueminha, ajeitou, mandou matar, matou. Quando o profeta vem falar com Davi, ele fala assim: você matou Urias com a espada dos midianitas. E eu olho para esse texto, eu vejo que dá tempo de nós nos arrependermos e pedir a misericórdia de Deus. É uma oração que eu faço continuamente: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas filhas, porque eu sei o que eu já aprontei, eu sei o que eu já fiz. Senhor, tem misericórdia das minhas filhas. Hoje, graças a Deus, querido, eu tenho buscado construir. Eu tive essa semana com os irmãos e falando de algumas coisas que aconteceram no início do meu ministério. Para vocês terem uma ideia, no início do meu ministério, se hoje eu não sei pregar, imagine naquela época, porque foi assim: eu me converti um ano e 8 meses depois que eu me converti, eu assumi a igreja que eu me converti. Eu ia para a igreja chorando: o que eu prego, o que eu prego? Era só graça, irmão. Graça, sim, de ver a gente pregar, né? Porque eu não conhecia, embora eu estava no seminário junto com o Isaac. O Isaac chegava lá, irmão, só que a gente vivia uma essência, né, Anderson? Era aquilo de Atos capítulo 2. Hoje tem vários pastores do ministério que foram gerados naquela época. O meu genro, que hoje é pastor, parou de trabalhar para ficar dentro da igreja, num quartinho, ouvindo David Robson e orando em línguas. Ou seja, irmãos, aquilo que você constrói não pode ficar na vida em que você está, porque certamente vai passar para além de você, vai mais longe. O que você está construindo na tua casa? Se amanhã fosse o teu velório, o que vão falar na beira do teu caixão? Se amanhã fosse o teu velório e alguém achasse o seu celular, se amanhã fosse o teu velório e alguém descobrisse uma câmera escondida no teu banheiro, sabe o que eu tive que fazer no banheiro? Levar uma Bíblia. No início do meu ministério, no início da minha caminhada, eu li a Bíblia no banheiro, irmão, porque o banheiro era o lugar que eu ficava sozinho, a porta trancada e pelado. Olha o perigo. Para quem vinha do mundão, e aí eu entrava em conflito, porque eu ainda fazia aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu tive uma ideia: eu vou levar uma Bíblia. E eu levava a Bíblia para o banheiro, irmão. Na verdade, eu deixava uma Bíblia no banheiro. Então eu sentava e já pegava a Bíblia. Porque se você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo dentro do teu banheiro, não só Deus está vendo, mas o diabo está vendo. O apóstolo falou da televisão, da internet. A Bíblia diz: não coloque em tua casa coisa amaldiçoada, para não se tornar igual a ela. Quais os filmes que você está assistindo? Você está proibindo a sua criança de assistir algumas coisas, mas a tua criança está vendo. Esse dia atrás eu fiquei com vergonha, as minhas netas estavam lá em casa, não sei quem colocou um filme, estava um filme passando, e de repente uma mulher ficou pelada no filme, na sala de casa. E uma mulher pelada na televisão hoje, é ou não é? Eu fiquei com vergonha das minhas filhas, das minhas netas. Não era eu que estava assistindo o filme. Há um tempo atrás eu cheguei na porta da sala, estavam minhas netas assistindo desenho infantil, e eu parei para assistir um pouquinho. Pornografia infantil num desenho infantil.
Chamei minha filha e falei: filha, vem aqui assistir isso aqui. Aí depois os nossos filhos estão tendo comportamentos que nós vamos repudiar, mas eles aprenderam isso dentro de casa, para nos deixar em paz. Decida essa noite, querido, a construir um legado para a tua casa. Meu pastor uma vez chegou para mim e falou: pastor Cleito, irmão Cleito, conversa com a tua filha, essa caçula, porque ela está batendo nas crianças aqui na igreja, e você tem ministério, e não vai ficar bom para você, a filha do pastor batendo nas crianças na salinha. Mas pastor, lá em casa não tem violência. As minhas filhas nunca viram eu brigar com a minha esposa. As minhas filhas nunca viram eu brigar, falar um palavrão com a minha esposa ou qualquer coisa desse tipo, mesmo antes do evangelho. Pastor, lá em casa não tem palavrão lá em casa. Não, pastor, ela está, irmão Cleito, ela está xingando, ela está agredindo as crianças na salinha. Mas pastor, não tem. Então você vai orar que Deus vai te mostrar. Um dia eu estou em casa, e aí ela estava assistindo desenho, e eu levantei para desligar a televisão, para trocar de canal. Eu passei, na verdade, e fui trocar de canal, eu queria assistir outra coisa. E ela falou assim: negativo, eu é que liguei a televisão, eu é que estou com o controle. E aí eu usei do poder e falei: você cala sua boca, que quem manda aqui em casa sou eu, e eu vou trocar o canal. E troquei o canal. Quando eu sentei para assistir, o Espírito Santo falou comigo: volta e assiste o que ela está assistindo. E eu voltei no que ela estava assistindo. Quando chegou onde ela estava assistindo, ela fez assim, ó, tipo assim: eu é que mando nessa casa. O que estava passando? Pica-pau. E aí o Espírito Santo falou comigo: é esse o espírito que está dentro da tua filha. Pica-pau é malvado, traiçoeiro, abusador. Não, é terrível o pica-pau. E o Espírito Santo falou muito forte comigo: este é o espírito que está dentro da tua filha. Irmãos, eu era um crente, um homem com a graça de Deus consagrado, um homem de jejum, um homem de oração, um homem discipulando pessoas, um homem conquistando muitas famílias, mas eu estava perdendo a minha casa. Aí eu olhei aquilo e falei: Deus, e agora? Como é que eu falo para minha filha? Porque o que é natural? Você não vai mais assistir isso aqui, e se você assistir, você vai apanhar. Esse é o natural. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, e eu falei: filha, você é uma menininha de Jesus? Eu sou, pai. Você ama Jesus? Eu amo, pai. Essa minha filha, garotinha, ela fez um louvor. Eu até tenho o demo desse louvor. Ela fez assim: um dia eu cheguei em casa e ela falou assim: pai, eu fiz uma música, canta a música. Ela abriu a Bíblia. Eu tenho isso gravado, irmãos. Porque Deus amou o mundo tanto. Ela não sabia ler direito. Ela leu a Bíblia. Eu peguei aquilo e fiz uma melodia. João 3,16 até o verso 19, se eu não me engano. Estava sendo roubada dentro de casa por um demônio chamado pica-pau. Não tem esse demônio pica-pau, tá, irmão? Só para você entender. Se nós não cuidarmos, nós vamos perder os nossos filhos. Qual o legado que você está deixando? Não, pastor, eu oro demais. Irmãos, para orar igual o judeu orava na época de Jesus, não tem. Eles só não receberam o Espírito. E uma mensagem dessa, sabe o que ela faz no coração de muitos homens? Não. Eu não estou dizendo que você tem que ter problema, não é esse o caso. O que você precisa é olhar para dentro de você e se conferir: será que eu preciso mudar em alguma coisa na minha vida? Qual que é o legado que você está deixando espiritual? Eu ia falar dos 3, não vai dar tempo, vamos ficar só nesse. Qual que é o legado espiritual que você está deixando dentro dos seus filhos?
Quantos livros você já comprou para os teus filhos lerem? Meu genro fez um propósito com a minha neta. Cada livro que ela lê, quanto que é? R$20, já está devendo. É verdade. Nós tivemos um congresso alguns dias atrás, uma conferência, e ele comprou um livro, chegou lá, em 3 dias ela leu o livro. Mas ela já tem 18 anos, né, irmão? Não, tem 8. É o 7º livro dela. Já leu o Novo Testamento inteiro. Quem já leu o Novo Testamento? Não precisa levantar a mão, não precisa, senão vão perder para uma criança de 8 anos. Mas por que, queridos? Com a graça de Deus eu consegui, olha só o poder disso. Eu consegui transmitir isso para minha filha. Legado. A minha filha conseguiu transmitir isso para a filha dela. Aquele camarada ali que hoje é meu genro, que só a graça de Deus na vida dele, irmão. Eu ganhei para Jesus. Esse cara que largou o trabalho para ficar dentro da igreja trancado junto comigo, eu fui buscar ele no boteco, sabe, acabar o culto de domingo e buscar ele no boteco. E era tudo, não fala assim também, você estraga tudo aí. Mas vocês conseguem entender? Alguém que foi investido vida, transmitir, irmãos. Eu não tinha nada, queridos. Quem rebocou a parede da minha casa foi ele. Acho que ele estava interessado na minha filha desde aquela época. Mas a situação era o seguinte: eu não tinha dinheiro, irmão, nós reuníamos na igreja para comer macarrão, sabe, que acabar o culto e comer macarrão, mas tinha uma essência em nós, aleluia, né, Rafael? E hoje tem homens, irmãos, para a glória de Deus, mulheres, pastoras, pastores aí incendiando. Por quê? Porque eles viveram algo intenso. Nós precisamos viver o evangelho intensamente, querido. A tecnologia está nos roubando demais. O conforto está nos roubando demais. Não só ora se o ar-condicionado estiver ligado, e tem que estar ligado legal. Eu vou para a igreja todo dia às 5 horas da manhã. Pastor, você já acostumou a acordar cedo? Eu não sei quem falou que se você repetir um trem 21 dias, o corpo acostuma. Irmão, já tem 5 anos que eu estou acordando de manhã e não acostuma esse trem. E se eu não pular da cama, não levanta. Por que eu estou fazendo isso? Para querer mostrar para os outros? Não, irmão, é que eu entendi que eu preciso viver aquilo que eu carrego, eu preciso transmitir muito mais do que palavras, a vida, e assim não sou eu, é nós. O nosso Jesus, que é o nosso maior exemplo, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si, assumiu a nossa forma, e é por isso que nós estamos aqui. E o Evangelho, Paulo, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu encerrei a carreira. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver homens, irmãos, que abriram mão de suas vidas para que os seus vivessem, e vivessem intensamente. Você tem a oportunidade, querido, de quando partir dessa terra, seus filhos olharem para você e falar: oh meu Deus, o papai não está, mas o que o papai ensinou e continua aqui. O papai não está mais conosco, mas nós vamos continuar vivendo o que ele nos ensinou a viver. Não é ser pai omisso, irmãos, que está vendo o filho perdido. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer o seu filho ir para a igreja depois de adulto, não, querido. E aqui eu preciso aprender algo também. Nós encontramos um dependente químico, abraçamos e falamos: vai para a igreja, meu filho, Deus te ama. Aí os nossos filhos que estão magoados com alguém da igreja, estão feridos, não querem vir mais para a igreja: você vai para o inferno. Que eu disse, né? Você está mais preocupado com a sua imagem do que com a salvação do teu filho. Então você abraça o mendigo porque você é muito bom, mas com o teu filho ele está manchando o teu nome. Vai assistir Jardim do Inimigo. Aleluia, queridos.
Qual é o caráter que você tem plantado no coração dos teus filhos? Teu filho está vendo você passar troco errado? Teu filho está vendo você